Queridos amigos, muito boa noite aí para todos, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Dessa vez com um pouquinho de calor, né? Estou vendo janela, porta tudo aberta ali, vamos ver. E o ventilador é ligado, né? Então vamos ver se a gente consegue ali fazer um bom trabalho, né? Márcia está aí para fazer o estudo, né? Marcinha está aqui já preparada. E se Deus quiser, com isso a gente nos preparar para podermos ter esses ouvidos de ouvir. Às vezes a gente vê a palestra, né? Aí sai assim, o que foi a palestra? Foi ótimo, assim, o que teve? Foi ótimo. O que foi? Então, o importante das palestras, e a Márcia tem feito seus estudos muito assim, são estudos reflexivos, né? Para a gente sair daqui pensando o que nós podemos fazer para nos melhorarmos, né? Então, para termos esses ouvidos de ouvir e fazermos nossas reflexões, vamos nos preparar com uma leitura de uma página, só que essa a própria Márcia selecionou para a gente. Ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Para psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a página número 86, Jesus e os Amigos. Então vamos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre Supremo abandono. Em vão seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhes sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. Não te compreenderiam? No entanto, não deixes de amá-los. São crianças. E toda criança teme e exige muito. Página linda. Vamos orar, amigos. Jesus querido, Jesus amado, Mestre de nossas vidas, aqui te buscamos. Não apenas nos corpos que aqui chegaram, mas o espírito ansioso que busca, sedento, as tuas palavras. As palavras de amor, de consolo, de esperança, que nos trazem a certeza de que não importa quão forte seja a tempestade, amanhã o sol nascerá novamente em nossas vidas. Por isso te rogamos, querido Mestre, ampara-nos em nossas fraquezas, nossas dificuldades tão inúmeras, para que possamos aprender finalmente a seguir-te sem condicionar a nada. Que tu possas nos auxiliar em mais essa noite, no aprendizado de ouvir as tuas palavras,
na boca da nossa querida amiga Márcia, mas, sobretudo, que possam estacionar em nossos corações. Fica conosco, Mestre amado, agora e sempre. Que assim seja. Marcinha, contigo, amiga. Tá ligado? Estão me ouvindo bem aí? No cantinho? Outro cantinho também? Então tá bom. Vamos lá. Bom, essa palestra aqui tem uma história interessante. Ela era para ter sido feita... Fala mais alto, Antônio, aumenta aí, porque a voz... Então aumenta aí um pouquinho. E agora, melhorou? Agora foi demais. E aí? Testando, 1, 2, 3, melhorou? Ela era para ter sido feita em dezembro, mas eu tive Covid. Então, na semana da palestra eu tive Covid e não pude fazer a palestra, era na quinta-feira. E aí, eu falei assim, eu tinha uma outra, que eu em novembro falei com a Márcia, falei assim, olha, eu posso falar em fevereiro? Tem vaga? Dessa vez não foi ela que convidou, eu me convidei, tá? E aí ela disse, não, pode sim, qual o tema? Eu falei assim, olha, tem uma palestra que eu ainda não fiz na casa. Como é início de ano, eu quero fazer ela. E se chama Recomeçar. Ano Novo. Mauro fez a primeira, no comecinho de janeiro, fez sobre Ano Novo. 15 dias depois, Vitor, tentando salvar a palestra dele, deu uma ajeitada para não falar quase as mesmas coisas, Ano Novo. Quando eu vi, eu estava sentada, falei assim, Senhor, outro Ano Novo ninguém aguenta, nem eu. Então vamos deixar para o próximo Ano Novo, né? Vamos deixar para 26. E aí, essa que tinha ficado pela metade, falei assim, bom, vou terminar ela e levo então para o dia 15. E assim, estamos aqui nós agora. Eu escolhi o tema Jesus, Mestre e Amigo, ontem, hoje e sempre, porque é uma verdade na qual muitas vezes a gente não acredita verdadeiramente. Não estou falando acreditar da boca para fora, mas acreditar de fato. E eu escolhi essa imagem, que é daquela série The Chosen. Não sei se aqui a maioria já assistiu. Ela é muito boa, eu gosto muito. E eu acho linda esse momento em família, né? Que Jesus gostava, ele prezava muito essa questão do lar, da família, dos amigos. Então, eles estão na casa de Pedro, jantando e conversando, fazendo os planos. E eu falei assim, gente, para falar sobre um mestre e amigo, a foto para mim está perfeita. Então, botei ela como a nossa capa. Mas ao longo da palestra, nos outros slides, vocês vão ver outras cenas, né, outras imagens da mesma série. É uma série que foi criada baseada em fatos reais, como qualquer série de ficção, e é baseada na vida de Jesus pelo olhar dos apóstolos. E ela traz umas abordagens muito interessantes. É claro que existem lacunas na história que os criadores preenchem de forma a ficar coerente com os fatos verdadeiros que acontecem, porém tem muita licença poética. E hoje, mais à frente, vamos ver uma das cenas que me tocou muito, para a gente depois conversar sobre ela. Então, primeiro de tudo, vamos começar lembrando um pouquinho quem é esse espírito que a gente chama de Jesus, né? E quantos nomes ele já deve ter tido ao longo do tempo. Para nós é Jesus. E o que nós sabemos por mensagens, né, vindas do plano espiritual, é que quando o nosso planeta foi formado, Jesus já era um espírito puro. E em sendo um espírito puro, assim como todos nós,
ele foi criado por Deus da mesma forma. Foi criado simples, ignorante e passando pela fieira da evolução, aprendendo, provavelmente errando, porque ninguém que é ignorante faz nada sem errar alguma vez, mas não temos informações sobre isso, até porque não são relevantes. E ele evoluiu. Diz-se que evoluiu rapidamente por fazer sempre boas escolhas. Na maioria das vezes, usou sempre seu livre-arbítrio da melhor forma possível. E por conseguinte, uma vez que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, segundo os nossos cientistas, Jesus, naquela época, já era espírito puro. Então, por aí a gente consegue minimamente imaginar a idade, o tempo que esse espírito levou para chegar a esse ponto. E ele é responsável não só pela criação do nosso planeta, como por tudo que aqui acontece. Ele é o nosso governador. Então não há nada na Terra que aconteça sem a ciência de Jesus. E ele mandou muitos emissários para trazer os ensinamentos para que a humanidade nascente pudesse evoluir em inteligência e em moralidade. Porque todo ser, quando está em processo de aprendizagem e nas fases primeiras, ele é muito rude, é embrutecido, é mais violento, é mais agressivo. Então esses emissários como Buda, Krishna e tantos outros vieram para trazer os ensinamentos que eram necessários para a evolução da humanidade. Além de espíritos que foram trazidos, convidados de outros planetas mais adiantados para ajudar nesse processo. E aí chegou uma hora que, como qualquer grande líder, ele toma a frente do trabalho e se apresenta aos seus liderados. E assim foi também com Jesus. Ele veio à Terra, encarnou, para trazer uma lição um pouco diferente da que seus emissários traziam. Porque ele trouxe as lições dele eram muito focadas no amor e no perdão. E para fazer isso, ele iria trazer essa mensagem para os humildes, para aqueles que mais sofriam, que mais necessitavam. E é lógico que para isso você tem que criar uma empatia, uma identificação. E aqui vocês já ouviram falar desses grupos de ajuda, como do Al-Anon, dos Alcoólicos Anônimos. Essas pessoas têm sucesso na tarefa porque todos que ali estão vivenciaram as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias. E Jesus, então, resolve nascer entre os humildes. Nasceu num vilarejo dos mais humildes fugiu a palavra. Um vilarejo humilde da província, mais humilde do Império Romano, uma das mais humildes. E ali ele cresceu. E com isso, as pessoas passaram a ter por ele confiança. Porque quando você está num patamar muito elevado, as pessoas, principalmente as mais humildes, elas não se aproximam. Elas temem, elas têm receio, elas se julgam incapazes de estar próxima daquela pessoa ou entender os seus ensinamentos. E não era isso que Jesus queria. E assim, ele nasce, cresce, e por volta dos 30 anos, ele começa a sua pregação. Quando Kardec estava realizando a codificação, ele, num dado momento, faz uma pergunta aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é bem curtinha, como vocês podem ver. Jesus. E aí a gente se pergunta, guia e modelo. A primeira vez que eu li essa pergunta, eu fiquei assim, mas guia e modelo não são coisas parecidas? E aí quando a gente começa a estudar, a gente vê que não são parecidas. O guia é aquele que
mostra os caminhos e que acompanha você. Quando você viaja para um país que você não conhece a cultura, não conhece o idioma, não conhece nada, geralmente, se você não está numa excursão que tem guia, o que você faz? Você contrata alguém do local para ser o seu guia. Essa pessoa conhece os caminhos, conhece os melhores lugares, conhece as histórias e ela vai orientar você por toda a viagem. E Jesus é um guia, porque como nosso irmão mais velho, ele tem muita experiência, experiências que nós sequer podemos imaginar. E sendo assim, quem melhor do que ele para nos guiar, para mostrar o caminho, qual a melhor forma de se conduzir, de evoluir, de crescer, de cometer o mínimo de erros possíveis. E ele também é o modelo. O modelo é alguém que você vai espelhar, que você vai copiar o comportamento, a postura, as ações. Então, ele tanto nos mostra o caminho, como ele também nos orienta qual a melhor forma. Olha só, viu como é que eu fiz? Viu como eu vivi? Ah, mas é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E assim, o tempo passou. O único título que Jesus aceitou quando estava na terra foi o de mestre. Porque mestre é aquele que ensina, é aquele que proporciona aos seus aprendizes as condições necessárias para aprender, para tirar dúvidas sem ter medo, para errar e, claro, para praticar as lições. O que Jesus fazia? Ele ensinava, depois dividia os apóstolos e dizia assim: agora vocês vão para tais e tais lugares e vão curar, vão pregar, vão ensinar. E os apóstolos, muitas vezes, tiravam dúvidas com ele, porque se sentiam à vontade, não temiam aquele mestre, aquele professor, porque ele era rigoroso, mas amoroso. E aí, se ele é um mestre e se ele tem discípulos, quem são esses discípulos? Bem, ele escolheu 12 mais próximos para trabalhar diretamente com ele. Haviam outros que também participavam, mas esses 12 eram os que estavam sempre ao seu lado e é deles que a gente ouve falar nos evangelhos. E aí, quando ele escolhe os 12, o que vocês acham? Ele escolheu 12 espíritos assim, de alta envergadura, muito evoluídos? Não. Será que não? Ele escolheu 12 espíritos em evolução, assim como nós, àquela época, mas que estavam já numa condição melhorzinha para dar conta do recado. E esses 12 não eram uma turma nada fácil. Eram muito imperfeitos. Eram ciumentos, invejosos, impulsivos, intolerantes, machistas, orgulhosos, preconceituosos, rudes. E você fala assim: meu Deus, para Jesus aguentar esta turma não deve ter sido nada fácil. A gente vê relatos nos evangelhos deles enciumados, deles discutindo, e Jesus sempre botando ordem na bagunça. Mas eles só tinham defeitos, só tinham imperfeições? O que vocês acham? Não, né? Assim como nós, eles também tinham virtudes. E eram espíritos corajosos, humildes, dedicados, motivados, sinceros, confiantes e fiéis. Olha, que para fazer a tarefa que Jesus os encarregou, tinha que ter muita coragem. Muita. Tinha que ser humilde para aceitar as dificuldades que iam surgir pelo caminho, para aceitar as humilhações que eles iriam vivenciar e vivenciaram,
tinham que ser dedicados, tinham que ser motivados pelo aquele mestre que os ensinava e orientava o tempo todo. Agora, eles eram confiantes, mas às vezes davam umas vaciladas. Essa turma parece familiar? Parece. Eu tenho a impressão que eu vejo um desses na minha casa de manhã no espelho todo santo dia. Porque olha... Também. O espelho é grande, ele está do lado. Então, o que acontece? Nós somos assim ainda. Estamos em processo de evolução, de aprendizado, e temos imperfeições, mas também temos virtudes. Os espíritos nos dizem que esta é a nossa melhor encarnação. Eu não quero nem saber como foi a minha pior, mas graças a Deus essa já é melhor. E espero trabalhar para que a próxima seja a melhor do que essa daqui. E assim a gente vai seguindo, a gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando. E aí a gente se lembra de Paulo, quando diz aquela frase: por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu ainda faço? Por quê? O ventilador começa a secar a garganta. Desculpa, pessoal. Então, assim, esses somos nós. Mesmo quando a gente tenta acertar, a gente às vezes acaba errando. Muitas vezes magoamos as pessoas sem intenção. Outras vezes com intenção. Mas às vezes também sem intenção. E nessas horas a gente para e pensa e diz: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Eu já não me prometi que eu não ia fazer mais? Mas aí a gente tem que exercitar o auto-perdão, porque se estamos aprendendo, é claro que a gente vai errar. Uma criança pequena, nossos filhos, nossos netos, quando estão aprendendo a caminhar, estão aprendendo a falar, estão aprendendo na escola, eles erram. E por causa disso a gente vai gritar, vai bater. Não, faz parte. Tentar andar as primeiras vezes cai mais do que anda. Aprender a falar, a gente até acha bonitinho, fala um monte de palavra errada. Na escola, as primeiras lições são difíceis. Hoje a gente olha para trás e diz assim: gente, como é que eu achava a matemática da primeira série difícil? Pode me explicar isso? Mas naquela época era. E assim será no futuro com outras coisas. Nós vamos olhar para trás e dizer assim: gente, como é que eu achava que isso era difícil? Hoje eu vejo, não é tão difícil assim. E os espíritos nos dizem, quando Kardec pergunta na 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos dizem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforço. E a gente para e fala assim: gente, que vergonha. Quer dizer que é assim tão simples e a gente não consegue? E que vontade é essa que a gente tem que desenvolver, tem que exercitar? É aquela mesma que segue a orientação de Emmanuel quando diz: disciplina, disciplina, disciplina. Primeiro você começa se disciplinando. Primeiro você começa se policiando. Depois, com o tempo, aquilo se torna natural e você já não vai nem mais perceber. Mas é necessário vigiar e orar. A gente às vezes só ora e não vigia. E aí as coisas não correm como deveriam. E aí a gente ouve muitas palestras, muitos livros, muitas mensagens falando de Jesus, o Mestre. Mas e o Jesus amigo? Da onde que saiu isso?
Porque a gente tem a tendência a olhar para Jesus como alguém muito distante, quase como um Deus, né? Uma pessoa inatingível. Mas será que é assim? O amigo, quem é o amigo? O amigo é aquele que possui uma grande afeição por nós. Ele é leal, é compreensivo, é generoso, é sincero e é presente, mesmo quando ausente. Para ser amigo de verdade, você não precisa estar colado. Quantas vezes a gente tem um amigo que há muito tempo a gente não vê e quando reencontra é como se nunca tivesse se afastado? E Jesus é assim. Lá em João, na última ceia, ele fala aos discípulos: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, quem se intitulou amigo, não só dos apóstolos, mas de todos nós, toda a humanidade, foi o próprio Jesus. E se um amigo é fiel, se um amigo é presente, se um amigo é para todas as horas, imagine esse amigo especial que cada um de nós tem. Governador do nosso planeta, nosso irmão mais velho, nosso mestre e nosso amigo. Vamos pensar, quando fizermos as nossas preces, que nós não somos pessoas abandonadas à própria sorte, independente das dores, das dificuldades, dos sofrimentos que estejamos passando. Porque não estamos. O nosso planeta não está à deriva, não está abandonado à própria sorte, assim como nós também. Agora, devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio, nós temos responsabilidades e essas responsabilidades trazem consequências aos nossos atos. Assim como você, quando tem uma criança pequena e ela faz uma bobagem, você vai lá e diz o que para ela? Você fez, você conserta. Você sujou, você limpa. Você bagunçou, você guarda. Se você brigou com o coleguinha, ou com seu irmão, ou com seu primo, vá lá e peça desculpa. Se você cometeu um erro, agora você, quando a mãe sabe antes do pai, agora você vai contar para o seu pai. Não é a mãe que tem que contar para o pai. É o filho, foi ele quem errou. E se é o contrário, a mesma coisa. Não é o pai que tem que contar para a mãe. É o filho. É claro que a gente dá uns spoilerzinhos sem o filho saber. Mas ele tem que ter a coragem de assumir seus erros. Não teve coragem de fazer a bobagem? Agora tem que ter a coragem de contar. E receber a punição ou a educação, né, o ato educacional adequado ao erro cometido. Dependendo, vai ficar uma semana sem jogar nada. Nada de joguinho. Vai ficar, no nosso tempo era sem televisão, né? Vai ficar sem televisão. Não vai pra rua. Hoje em dia, a coisa é diferente. Vai pra rua, menino, só quer ficar socado dentro de casa. Então, a educação dos nossos filhos é assim que fará a nossa filhos de Deus, irmãos de Jesus. Quando aqui, quem aqui é irmão mais velho? Levanta a mão. Tem mais caçulas do que mais velhos, né? O que acontece com o irmão mais velho quando chega um irmãozinho mais novo? O que os pais dizem pra gente? Agora você vai ter que ajudar a tomar conta do seu irmão ou da sua irmã. Agora você tem que dar o exemplo.
porque você é mais velho e porque o caçula imita tudo que o mais velho faz. E assim é conosco. E Jesus veio para dar o exemplo. Exemplo de amor, exemplo de perdão, exemplo de honestidade, exemplo de amor ao próximo, exemplo de humildade. Não é o irmão mais velho? Ele veio fazer a parte dele. E os irmãos mais novos não imitam os mais velhos? Está na hora da gente começar, né? Quer dizer, a gente está engatinhando, mas está na hora de começar a levantar, dar uns passinhos, né? Ser um pouquinho mais atrevido no bom sentido, para alavancar a nossa própria evolução. Ninguém evolui pela gente. Todo progresso, todo crescimento é de dentro para fora. Jesus contava parábolas, né? Quando estava com agricultores, falava de sementes. Quando estava com pescadores, falava de rede, falava de pesca. Com os pastores, falava de ovelhas perdidas. Então, vou pegar o exemplo da semente. A semente, quando cai na terra boa, encontra, né, as condições adequadas, ela faz o quê? Cresce, germina. Mas ela germinou de onde? De fora para dentro? De dentro para fora. O nosso progresso é a mesma coisa. É do nosso esforço. Jesus não vai fazer a nossa parte. Nem Deus. Nem os espíritos superiores. Nem os espíritos da Casa de Cultura Espírita de Olinda Amorim. Esse esforço é nosso. Esse trabalho é nosso. E ele só vai acontecer quando a gente se dispuser a trabalhar para isso. E não é fácil? Não, não é fácil. Mas olha lá a questão anterior que a gente leu. Acontece que, segundo os espíritos, o que falta é vontade. Vontade. Vamos trabalhar a nossa vontade. A gente tem vontade para tanta coisa, né? Algumas até não muito recomendáveis. Mas vamos botar essa vontade a serviço do nosso próprio progresso, a serviço de domar as nossas más inclinações. Porque é isso, inclinação. Porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós somos luz. Mas é uma luz que está fraquinha, de tanta sujeirinha de erro por cima. E aí a gente precisa fazer com que essa luz brilhe mais forte. A gente precisa começar, a limpar a sujeira dessa lâmpada que está aqui dentro. E esse trabalho é nosso. Voltando à questão da série The Chosen, o próximo slide. O que acontece? Eu vi uma cena dessa série, se eu não me engano, é a terceira temporada, segundo episódio. E foi, até agora, a que mais me emocionou. E eu trouxe ela para a gente assistir hoje. Ela tem o tempo de duração de uma música. E eu vou pedir o seguinte a vocês. Que vocês prestem bastante atenção no vídeo. E que vocês olhem para o personagem Tiaguinho, não como o Tiaguinho. Não é o Tiaguinho que está na cena, é você. Essa cena é fictícia. Como eu disse anteriormente, há licenças poéticas no trabalho. E o criador, Dallas Jenkins, resolveu criar esta cena e eu gosto de olhar para ela como uma das parábolas. Porque Jesus fazia a mesma coisa, né? Ele criava cenários, ele criava histórias para contar ao povo e passar um ensinamento. Ao meu ver, essa licença poética que vamos assistir tem a mesma função. Nessa série, para aqueles que não assistiram, o Tiaguinho, ele é portador de necessidades especiais. Ele manca. Mas é uma coisa muito curiosa. Quando o criador da série resolveu fazer a série, ele tem acho que um irmão, um sobrinho que está no espectro autista. E como Mateus
nas suas descrições é muito detalhista, e essa é uma característica dos autistas, ele resolveu retratar o Mateus da história como sendo portador de TEA, transtorno do espectro autista. Então, só Mateus teria alguma dificuldade. Mas algo curioso aconteceu. E assim como acontece nos livros, nos filmes e nas obras espíritas, em todos os outros trabalhos que vêm trazer mensagens sobre Jesus, ocorrem coisas que parecem assim ao acaso. Mas a gente sabe que acaso não existe. Quando o ator que faz, é o Jordan Walker Ross, que faz o Tiaguinho, fez os testes, ele foi aprovado, foi visto como o melhor. O Dallas estava na apresentação e ele foi escolhido para o trabalho. E começaram as filmagens. Depois de algum tempo filmando, o Dallas reparou uma coisa diferente. O Tiaguinho estava mancando. E aí ele foi conversar com o artista e falou assim, por que você está mancando? Tipo assim, você resolveu interpretar esse personagem dessa forma? E o artista olhou para ele e falou assim, não, eu sou deficiente. Você não sabia? Aí ele, não, eu não reparei. Claro, estou contando a minha emoção, né? Não foram essas palavras exatas, até porque eles falam inglês. E aí ele falou assim, o artista pensou, perdi o emprego. Porque para essas pessoas é difícil, né? Você conseguir, não é qualquer papel em que elas são aceitas. E aí ele vira para o Dallas e diz assim, já sei, você vai me demitir. E o Dallas olha para ele e fala assim, de jeito nenhum. Pelo contrário. A sensação era de que aquilo não era à toa. Ele tinha o desejo de fazer um trabalho inclusivo. Criou Mateus autista. E a vida bota na mão dele, sem ninguém perceber, um deficiente físico, para fazer o Tiaguinho. Para vocês terem uma ideia, o problema do ator é escoliose severa e paralisia cerebral leve, que resultam num andar manco e flexibilidade limitada no tronco e nas pernas. Então, tudo aquilo que você vê na série, todas as dificuldades do personagem Tiaguinho, são as dificuldades do ator. Não são falsas, não é interpretação. Então, vamos fazer isso. Nessa cena que vocês vão assistir, que é uma licença poética, vocês vão se imaginar sendo o Tiaguinho. Ele tem uma dificuldade física e cada um de nós tem suas próprias dificuldades de toda a ordem. Então, vamos fazer esse exercício enquanto a gente assiste. Até parece a gente, né? Baixa autoestima, duvidando de si mesmo, achando que os outros são sempre mais fortes que a gente, achando que a gente é um fardo para a família, para amigos. Se a gente tem dificuldades, mesmo que físicas, eles nos amam. Não somos um fardo para eles. Agora, cabe a nós não nos tornarmos um fardo. Porque quando você, diante das suas dificuldades, seja qual for, você reclama, murmura, é rude com as pessoas, esse é o fardo de lidar com uma pessoa difícil. Não com o problema que ela tem, mas com a maneira que ela reage ao problema. Porque tudo se resume à nossa reação. As dores vão existir, as dificuldades vão existir, mas a questão está em como você reage àquilo. Quando a coisa é boa, fácil. Beleza. Mas
Mas quando a situação é difícil, essa é a hora da provação. Essa é a hora da gente botar tudo que a gente aprende aqui, ó, nesses livros todos do Espiritismo, nos Evangelhos da Bíblia. A hora da dificuldade, é para isso aqui funcionar. Decorar, saber o número das questões, saber as perguntas, saber as respostas, não serve de nada se você não vive. Conhecer o Evangelho, as lições do Cristo, não serve de nada se você não põe em prática. E nessa cena fictícia, o autor tenta passar isso. Diante das mensagens que Jesus traz no Evangelho, e eles não são espíritas, né? Também tem conceitos espíritas ali. O conceito do auto-perdão, o conceito de você ter resiliência, o conceito de você acreditar, ter fé. Fé é muito mais do que acreditar, é certeza absoluta, inegável. Nada nem ninguém consegue demover aquela fé de você. Nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhuma condição. E é algo que a gente constrói. Isso não vem de presente. Já reparou que quando a gente diz assim, Senhor, dai-me paciência, o que acontece? A paciência brota assim? Não, mais problema brota, que é uma beleza, né não? A gente costuma dizer assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Você precisa exercitar. Como é que você exercita a paciência se tudo estiver bem? A paciência é exercitada na hora que as coisas estão difíceis. Que as coisas não correm como a gente quer. Que a vida não segue o rumo que a gente planejou. A resiliência é a capacidade que a gente vai ter de superar aquela dificuldade. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente precisa ter a certeza de que vai passar. Conforme o personagem diz, Jesus diz para o Tiaguinho, você vai ficar curado. É só uma questão de tempo. E eu acrescento, de esforço de cada um. Porque curar não é só doença do corpo. É curar as nossas dificuldades morais. É curar as nossas más inclinações. É deixar de lado as nossas dificuldades. Quem aqui já foi obrigado a fazer dieta por motivo de saúde? É fácil. Difícil pra caramba, né? Mas aí você tem duas opções. Ou você faz e melhora, ou você não faz e piora. Se você não fizer e piorar, a culpa é do médico? A culpa é de Jesus? Não. Se você não segue as orientações e não melhora, de quem é a responsabilidade? Culpa é uma palavra forte, né? De quem é a responsabilidade? É de cada um. Não é do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Dificuldades a gente viveu na vida, vive e viverá. Mas o que a gente vai fazer em resposta a estas dificuldades é que é o X da questão. E o Evangelho, a doutrina espírita e todos os outros que foram enviados antes de Jesus e trouxeram lições valiosas são orientações que você precisa pôr em prática. Eu não consigo, disciplina. Tá difícil, disciplina. Mas eu não consigo, tá, disciplina. E não vai faltar ajuda.
quando você está disposto a enfrentar e a conseguir uma determinada vitória de uma dificuldade, não falta ajuda. O plano espiritual ajuda, os amigos ajudam, a vida ajuda, mesmo quando a gente não percebe. Não falta ajuda. Tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quantas dores e dificuldades vocês já superaram na vida? Aqui não tem nenhuma criança? Acho que não, né? E hoje a gente olha para trás e fala assim, gente, eu pensei que daquela ali eu não ia superar. Eu pensei que daquela situação eu não ia me recuperar. Daquela perda eu não ia me recuperar. E olha você aí. E aí você olha e diz assim, gente, doeu, foi difícil, foi uma batalha, mas eu venci. Entre mortos e feridos salvaram-se todos, até porque a morte não existe. Então a gente precisa confiar mais, a gente precisa se disponibilizar mais. Nesse vídeo a gente viu a lei de causa e efeito e a necessidade das provas. Quando ele fala com Tiago que curar ele seria fácil, mas o que ele ia aprender disso? E mais, olha o trabalho que ele vai fazer, que nós fazemos com quem está ao nosso redor, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, quando eles veem a nossa força enfrentando uma dificuldade com coragem, com ânimo. É exemplo. Aí nessa hora nós somos os irmãos mais velhos. E eles olham e dizem assim, se fulano conseguiu, eu consigo também. Quer dizer que Jesus conseguiu, todo mundo diz assim, eu não sou Jesus. Ainda. Um dia será. Lembra o que ele disse? Vós sois deuses, fareis tudo o que eu faço e muito mais. O que ele estava se referindo? Evolução. Quando você se tornar um espírito puro, o que você vai fazer? Cada um aqui vai ter um planetinha para tomar conta e uma humanidadezinha, ó. Beleza, Vitor. É ou não é? E a gente vai dizer assim, ah, não, mas eu já passei por isso. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que ensinar para eles. A fé e a resiliência. A gente viu a resposta de Jesus. Eu confio em você. E Jesus nos evangelhos diz isso para a gente o tempo todo. Eu confio em você. Você é amado. Não importa se você não foi amado por pessoas a quem você ama. Continua amando. Mas você é amado por Deus, é amado por Jesus. No plano espiritual tem uma infinidade de espíritos que já viveram com você, que foram seus pais, suas mães, filhos, esposas, maridos, amigos. Eles amam você e te aguardam. Então tenhamos essa certeza, porque a verdadeira cura não é da matéria, é a do espírito. O corpo vai morrer, vai para debaixo da terra, ou uma gaveta que seja, e vai servir de adubo para a natureza, vai ser reciclado, porque a natureza não perde nada. Mas o que você aprendeu, o que você vivenciou, o que você experienciou, o que você aprendeu, o que você amou, você vai levar para sempre. Assim como aqueles que estão do outro lado fizeram e dizem a cada um de nós, todas as vezes que a gente diz assim, ninguém me ama. E deve ter um espírito amado do nosso lado dizendo assim, ah, meu Deus do céu, a criatura não me escuta. Às vezes a gente sonha com entes queridos que já partiram. Outras
muitas vezes a gente sonha com pessoas que a gente fala assim, gente, nunca vi essa criatura na minha vida. Será? Ou você só está esquecido? Tanto os amigos quanto os inimigos. E quando é que os inimigos deixam de ser inimigos e voltam a ser amigos? Quando eles veem que a gente mudou. Não adianta querer espantar o obsessor só com prece e oração. Só com reunião mediúnica. Porque se você não mudar, eles vêm na reunião mediúnica e dizem assim, não mudou nada. Está fingindo. O que faz eles se tornarem amigos de novo, porque o obsessor é alguém que foi um amor na nossa vida, que foi um amigo, que foi um conhecido, e que a gente lá atrás algo fez que transformou, adoeceu o amor daquela pessoa. E ele passou a sentir ódio, porque o ódio é o amor que adoece. Então, vamos mudar, vamos nos melhorar, vamos trabalhar para o nosso progresso. Não é o progresso do marido, da esposa, do filho, do vizinho. Não, é o seu. Ninguém muda ninguém. Ah, casei, namorei, fulano, já brigava, já me batia, não sei o quê, mas eu tinha certeza que casando ele ia melhorar. Não vai não. Porque não é você e o seu amor que vai mudar ele. Ele só vai mudar quando ele cansar, ele ou ela, de ser como é. Enquanto ele não estiver cansado de si próprio, de suas dificuldades, não muda. Lembra da semente? É de dentro para fora. O mal, o erro, cansa. Pode levar uns séculos, uns milênios, mas cansa. E aí eu trouxe para a gente encerrar uma mensagem que é o prefácio do livro Amizade. É um livro psicografado pelo Chico, do Espírito Meimei, mas quem fez o prefácio foi Emmanuel. E, claro, o prefácio é longo, eu tirei só uns pedacinhos para a gente ler agora no encerramento. Amigos, foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os companheiros. Isso, naturalmente, ocorreu porque nenhum de nós consegue algo realizar sem amigos que nos comunguem os pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios anseios. Com os nossos votos ao Senhor, para que sejamos todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, ainda vinculados à Terra, sempre mais amigos uns dos outros, para que todos juntos possamos prosseguir na construção do caminho de união e paz, solidariedade e amor, que nos religará de todo ao Pai Celestial. Todos anseiam pelo mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai chegar quando nós nos mudarmos. Porque o mundo de regeneração não é a Terra. Somos nós. É a humanidade. Então, o mundo de regeneração está batendo a porta. E a gente vai abrir ou não vai? Porque os ensinamentos são para mudar o indivíduo. Mas toda vez que um de nós muda, a humanidade muda um pouquinho. E aí, quando faz, o pessoal costuma chamar de massa crítica, aí tudo muda, o planeta inteiro muda. Então, ninguém vai decretar, de hoje em diante estamos no mundo de regeneração. Não, esse trabalho é nosso. E como amigos que somos, ou pelo menos deveríamos ser, cabe a nós trabalhar uns pelos outros, principalmente por aqueles que sabem menos do que nós, que têm menos compreensão, porque foi o que Jesus fez. Aturar aquela turminha de 12 e a população daquela época não foi nada fácil. Tanto que qual foi o final dele?
Final não, né? Final da missão. Mas não teve final porque não tem morte. Tanto que ele voltou depois para falar com os apóstolos e mostrar, ó, viu? Estou aqui. O trabalho continua, minha gente. E assim é conosco. O trabalho continua, minha gente. Vamos fazer a nossa parte. Boa noite. Para eu escolher, é isso? Você escolhe então não. Vou me culpar aqui, às vezes. Eu não. 43. Obrigado, Ana. Parabéns aí pelo sorteio. Obrigado, Marcinha, pela palestra aí excelente, né? Lembrando aí essa questão da amizade do Cristo da gente e a nossa amizade, né? Uma das coisas que me impressiona sempre nessa questão da mesa, essa cena é fantástica. Eu sabia que você ia falar. Quando você falou, tem uma cena que eu sabia que você ia trazer ela, já sabia de cara. Essa é do Tiago Menor, né? Tiaguinho que chama, né? Mas eu me lembro, né, Raquel, a gente na GET, a gente estudando Judas, né? Você lembra? Aqui vieste, amigo, né? Essa é a frase de Jesus, né? Você sabe que Judas, então, ele diz para a guarda, né, que ele vai sinalizar, estava escuro, então ninguém sabia direito quem era Jesus para prender. E aí Judas, então, combina que ele vai dar um beijo em Jesus e quem ele beijar, este é o Jesus, portanto pode prender. E aí, quando ele vai, se aproxima de dar o beijo, então, em Jesus, Jesus pergunta, a que vieste, amigo? Então, o interessante é o amigo, né? A frase, Jesus não mente, obviamente. Então, imagina o sentimento que ele traz, que ele tem dentro de si, ao ver o erro de Judas, não é a recriminação, depois daquilo ali é Calvário direto, né? E depois a cruz, pregado na cruz. Mas ainda assim, ele enxerga ali o amigo Judas. Então essa que é a nossa dificuldade, né? Que Márcia lembrou a gente exatamente como é que a gente vive a nossa vida com todas as dificuldades que a gente tem, por isso que a cena do Tiaguinho é fantástica, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, como é que a gente vive essa vida e chama os outros de amigo, que nos ajudam nessa caminhada, né? Então, na hora que a gente aprender isso, a gente já deu um grande salto, né? Com a nossa evolução. Maravilha, Márcia, excelente ali, muito bom. E os textos, e para quem nunca viu os escolhidos, né? The Chosen, já são 4 temporadas, final, então, quem quiser. Oi? Está indo para a 5ª, estou esperando, mas não saiu a 5ª não. Mas é muito legal. E se prepara para chorar, pelo menos eu não tenho Fábio daqui que eu não choro. Né? Eu já vou vendo, acho que ele já vai falando, já vou chorando, ainda nem começou, eu já estou chorando. Mas quem me conhece sabe que isso não é um desafio para mim chorar, né? Mas vamos nós ali.
Bom, estudo do carnaval. Vai sair o bloco de Olinda, mais uma vez, né? Tem um bloco de carnaval, sempre sai todo ano. É um bloco de estudo. Então, aqueles que quiserem vir, não precisa vir fantasiado, pelo amor de Deus, podem vir com tranquilidade para estudar no carnaval. Nós vamos começar no dia 1º, né? E no sábado, né, de carnaval, dia 1º, então ocorrerá de 15 às 17 horas. Os outros dias todos pegam uma parte da manhã de 9 às 12 e uma parte da tarde de 15 às 17. Né? E o livro que será estudado é um livro do Divaldo Franco, né? Não sei se todos adentro vai ter a oportunidade de estudar, que é No Rumo do Mundo de Regeneração. Então esse é o livro que nós vamos estudar no Carnaval, um livro bastante interessante do Divaldo, né? Um dos últimos dele. E bastante interessante, Márcia tocou aí nesse ponto do que é o mundo de regeneração, né? E esse é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, aqueles que desejarem, sim. Não precisa ter o livro. Então, tá bom. Então, aqueles que quiserem comprar, podem comprar. Se não, quem quiser trazer também pode trazer. E quem tiver o livro na cabeça também pode vir sem livro nenhum, que participa também, né, Márcia? Também pode participar do estudo. Ok. O outro aviso, né, é da AME, né, Associação Médico Espírita de Teresópolis, né, que nós vamos ter, então, o tema Visão Psicológica e Espírita sobre Codependência Afetiva, no dia 23 de fevereiro, no Facebook ou no YouTube da AME, às 10 horas. E quem vai falar é a Tânia Wilson, né? Também muito conhecida ali, nossa, vem sempre aqui nos ajudar. E uma pessoa que foi da casa também, organizou GET também com a gente. Ela que vai estar fazendo o estudo, então, às 10 horas, no dia 23, sobre visão psicológica e espírita sobre a codependência afetiva. Ok? Acho que é só isso, né, Marcinho? Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Alguém está chegando aqui hoje pela primeira vez? Ah, pois não, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Letícia, como vai, Letícia? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Pela alegria da Poli aqui, já vi que você é amiga da Poli aqui. Amiga da Poli, somos todos amigos aqui. Amiga da Poli, nossa. Ah, que maravilha, Letícia. Seja muito bem-vinda aí. Oba, que coisa boa ali. Quem mais? Quem é seu nome, por favor? Camila, né? Tudo bom, Camila? Seja muito bem-vinda aí. Espero que tenha gostado ali. E quem mais? Oi? Quem mais? Ali, a Ana. Meu Deus, você tá cheio de amigos do outro lado, hein, Ana? Você não é qualquer uma, não. Já veio aqui ganhando o livro do primeiro dia. Amiga, parabéns, seja muito bem-vinda. É mesmo? Caramba, uma coisa de família, então, DNA. A ver, traz mais gente para ganhar mais livro aqui. Né? Mais alguém, pessoal? Oi, pois não? Oi, Marcelo. Você quer falar um negócio? Quem quer falar? Sei lá, o que você tá falando? Você quer o que, amigo? Aqui vieste, amigo. O que deseja? Não, gente, deixa eu falar. A gente decidiu algumas coisas lá no Pimentel, no intuito de motivar mais as crianças. E, eu sei que todo mundo tem talentos, às vezes as pessoas não têm muito tempo, então a gente já tinha falado sobre teatro. E quem souber alguma coisa de artes, ou de música, ou de esporte, que puder ajudar, não sei, uma aula até de xadrez, não sei, o Bruno de repente vai dar aula de jiu-jitsu para as crianças. E eu já até pensei mais ou menos para dar uma aula de tênis, fazer umas bolas levinhas para não quebrar o Pimentel. Entendeu? Então trazer as raquetes do Rio, umas bolinhas para ensinar as crianças também. Então quem puder colaborar também, ser um visualizador, mas quem quiser
colaborar, a gente vai ter um horário com as crianças que já vão estar participando para poder fazer um trabalho extra, né? Então, ou teatro, ou desenho, ou tocar um violão, ou qualquer outro instrumento, ou fazer uma aula de jiu-jitsu, meu amigo ali, que é o faixa preta, ou fazer uma aula de tênis, ou qualquer coisa que quem tiver um talento, tiver um tempo que possa dedicar, a gente está querendo. Então, quem puder ajudar, entre em contato com a gente aí no Pimentel para a gente tentar fazer isso com as crianças. A gente quer motivar mais as crianças, tá? A gente não quer as crianças indo lá para comer merenda e para ganhar presente no final do ano. Não é esse o intuito, entendeu? Então, as crianças vão para lá para comer merenda. Não pode ser isso. As crianças têm que ir para lá porque é legal. Tá bom? Sempre faz isso com algo e pô, a gente quer mudar isso, Bruno, com o reforço que a gente contratou aí para o nosso time, né? E vamos mudar esse jogo. Obrigado, gente. Obrigado aí, Marcelão. Obrigado aí pelo aviso aí. Querendo é só nos procurar aí que a gente coloca em contato aí com o pessoal. Amigos, vamos fazer a nossa prece aí de encerramento, né? São 8h15, né? Raquel, quer vir fazer a prece, Raquel? Tá bom. Bom, companheiros, então, nesse momento importante, depois desse tema maravilhoso, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador, Pai de todos nós que somos irmãos essencialmente, e assim devemos nos tratar todos os dias. Que possamos, Senhor, levar essas vibrações tão ricas, tão delicadas, tão significativas da noite de hoje, para a nossa semana, para nossos dias, para nossos pensamentos, para as pessoas que encontrarmos pela frente. Que nós sejamos conhecidos nesse exercício tão importante, seguindo os desígnios e a orientação de Jesus, como seus discípulos, justamente por muito nos amarmos, entre nós, sermos amigos. Que essa casa continue com esse ambiente de fraternidade, de paz, acolhendo os corações aflitos, os corações que têm dúvidas, aqueles que precisam. E que possamos nós também sermos esses dínamos de amor, esses dínamos de acolhimento, para sempre receber todos aqueles que vêm procurar essas palavras tão importantes e tão consoladoras. E assim pedimos aos espíritos que coordenam a nossa casa, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a autorização para darmos por encerrada a primeira parte da reunião de hoje. Que assim seja. Vamos passar o trabalho de passe. Aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem que chamaremos.